Caríssimos irmãos, esta celebração, esta festa de Pentecostes é algo importantíssimo na vida da igreja. De modo que esta festa, este dia, não é apenas um dia histórico, mas o Pentecostes é uma realidade espiritual. E o Pentecostes sempre acontece, graças a Deus, porque se não fosse o Pentecostes, a igreja não existiria. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento para compreender as coisas do alto. Sem esse Espírito Santo, a igreja não subsistiria. Pelo contrário, a igreja já teria há muito tempo sido destruída. Por isso que a vinda do Espírito Santo não depende dos nossos méritos, mas é uma graça de Deus na nossa vida. Deus permite a cada um de nós, de verdade, acolhermos na nossa vida esse Espírito que nos dá a possibilidade de sermos novas criaturas. E toda a liturgia de hoje, ela fala a respeito disto. A leitura do Evangelho fala do acontecimento da Páscoa. Para São Lucas, o Pentecostes aconteceu 50 dias depois, depois da Páscoa, depois da ressurreição. Para João, não. Para João, o Pentecostes aconteceu na noite da ressurreição. Por isso que aqui manifesta algo fundamental. Como estavam os apóstolos? Os apóstolos estavam escandalizados com a cruz, com o sofrimento, não entendiam, por isso estavam fechados, com medo de perder a vida, com medo, com uma série de dúvidas dentro do seu coração. Até que Cristo, na noite da ressurreição, se fez presente na vida deles e disse: a paz esteja convosco. E pronto. E de repente, quer dizer, o que é onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo sempre esteve presente no meio da humanidade, irmãos. Quando Deus criou o mundo através do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre a água e foi criando todas as coisas. E tudo que Deus criou era bom. E a última criatura que Deus fez foi o homem. Só que quando Deus fez o homem do barro, e o homem era imperfeito. E o que Deus fez? Deus soprou sobre ele um hálito de vida. Este hálito de vida é o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus agiu através dos profetas, dos juízes. E como os profetas anunciaram? Através do Espírito Santo. Maria também, quando foi escolhida para ser a mãe de Deus, ela foi, o útero dela foi germinado pelo Espírito Santo. E é nesse sentido, irmãos, que a festa de hoje também, cada um de nós, temos a graça de receber este Espírito na nossa vida, que renova a nossa vida, que faz de nós pessoas totalmente diferentes, capaz de nos abrirmos à graça de Deus, capaz de transformar a nossa realidade, de tirar do nosso coração o medo. Por isso aqueles estavam fechados com medo.
O grande problema do fechar-se hoje, a humanidade muitas vezes vive aquilo que é a antítese do Pentecostes, é a Babel. O que é a Babel? É o homem querer construir a sua vida sem Deus, tirar Deus da sua história. Quando o homem tenta tirar Deus da sua história, o que acontece? Ninguém se entende. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma coisa que atrapalha o homem, o próprio egoísmo. Se cada um for fazer da sua vida o que quer, onde vamos? Nós vemos na humanidade, no fundo, que cada um tenta defender a sua própria vida, a sua realidade. O eixo da sua vida não é Deus, é Ele próprio. E vocês já pensaram, se cada um de nós for defendermos a nossa vida, que bagunça vai virar? Porque ninguém vai ceder nada para ninguém. Ninguém vai aprender a amar. Vocês sabem o que é amar? As 3 virtudes do Espírito Santo, né? Que fala do Pentecostes. Qual é? A misericórdia, o perdão de Deus nos nossos pecados, o amor, o sofrimento que Cristo passou para que este amor atingisse a cada um de nós, e a paz. Por isso que fora isto, né, o homem se perde, o homem fica no vazio e acontece a Babel. A Babel é a confusão, ninguém entende ninguém. Enquanto no Pentecostes todo mundo escuta, a língua é uma só. Qual é a linguagem do Espírito, irmãos? O amor. Por isso, dentro desta liturgia, aquilo que fala a segunda leitura, ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor, a não ser aquele que tem o Espírito. E é verdade. Porque se não temos o Espírito, não podemos nos tornar um só. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E assim como no corpo, todo o corpo trabalha em função do próprio corpo, né? Não existe divisão. Tudo funciona exatamente para o bem do corpo inteiro. É aí que existe o amor. Se você machuca a mão, todo o teu corpo sente. Se um membro do teu corpo for amputado, todo o teu corpo sente isto. Assim é, de fato, a igreja que Cristo criou. Porque ela está ligada, unida. Existe essa comunhão, existe este amor. Por isso é necessário, irmãos, o Espírito Santo na vida do cristão. Porque esse Espírito Santo é aquele fogo abrasador. O fogo que simboliza o quê? O que o fogo faz? O fogo não apenas ilumina, mas o fogo também queima. E é necessário queimar dentro de cada um de nós tudo aquilo que atrapalha que cada um de nós nos tornemos um só em Cristo. Tirar, purificar, vocês sabem que quando existe a seca, e geralmente as pessoas fazem a queimada, por quê? Por que eles fazem? Para queimar o mato. Porque se o mato está grande, ele impede que a planta nova cresça. Por isso é necessário queimar, tirar aquilo que atrapalha. Muitas vezes é importante isto na nossa vida também. A função do Espírito Santo. E como o Espírito Santo age? Age, irmãos, por isso que todas as vezes que nos reunimos para celebrarmos uma Eucaristia, para escutarmos uma palavra, o Espírito Santo está ali.
O Espírito Santo é a palavra do Senhor também, que entra como uma espada na nossa vida, que na verdade divide e nos faz entender o que de fato, o sentido daquilo que é o amor à comunhão. Por isso nós sempre temos que passar da Babel ao Pentecostes. O que é passar da Babel ao Pentecostes? A Babel significa a confusão. Ninguém entende ninguém. O Pentecoste significa o quê? A comunhão. Passar da Babel ao Pentecostes é passar do homem velho, o homem que é conduzido pela carne e não satisfaz a vontade do Espírito, ao homem novo, ao homem do Espírito, ao homem que é capaz de amar, ao homem que se coloca na disponibilidade, que vence o medo, que vence a morte, que vence, na verdade, o egoísmo e se coloca na disponibilidade para servir. Por isso, na igreja, é fundamental a festa que estamos celebrando hoje. Por isso, irmãos, a igreja é sábia e ela nos coloca a festa da Páscoa, que significa o quê? A passagem do homem velho ao homem novo durante 50 dias. A igreja é chamada a celebrar este acontecimento. Porque a ressurreição é uma realidade que também está presente todos os dias na vida do homem. Nós somos chamados a ser recriados. Cristo aqui, quando apareceu para os apóstolos no Evangelho, ele apareceu e disse: a paz esteja convosco, e apresentou as marcas do seu amor. E ao mesmo tempo disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o que ele faz? Ele sopra. O que significa este sopro? A nova criação. Significa dar o Espírito Santo. Por isso que na igreja é importante esse sopro. O Senhor sempre está nos recriando, nos dando a possibilidade de nos tornarmos novas criaturas. E isso através de quem? Do Espírito Santo. Por isso, irmãos, deixemos que este Espírito penetre na nossa vida, abra a nossa mente, nos dê entendimento para compreendermos aquilo que é de Deus, para podermos, de fato, louvar a Deus, não só com os lábios, mas com a própria vida, com as nossas atitudes, né? O mundo precisa hoje destes cristãos que manifestam o amor de Deus, que não tem medo de oferecer a própria vida para que o mundo conheça de fato Cristo, né? Porque Cristo é aquele que ama, que perdoa, que oferece a própria vida para salvar, para libertar, para dar entendimento à humanidade. Que cada um de nós, que a nossa comunidade paroquial, irmãos, possa de fato ser conduzida por este Espírito, né? Que as famílias aqui, que os pais, as mães, possam de fato ser conduzidas por este Espírito, para que eduquem os filhos na fé e para que possam dar o testemunho verdadeiro no meio do mundo. Para isto, irmãos, é necessário ter o Espírito. Com o esforço pessoal, com o esforço nosso, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Por isso, Deus nos dá a graça de podermos participar da celebração e recebermos a cada domingo, a cada semana, esse Espírito que renova o nosso coração.